estudantes, bem-vindos novamente à nossa aula de correção de exercícios, onde abordaremos alguns exercícios da atividade 4, a atividade da semana passada, que tratou sobre PG. Alguns alunos salientaram alguns exercícios que houveram dúvidas, e é sobre esses exercícios que comentaremos hoje. Iniciaremos pelo exercício 2, que diz assim: a população de uma cidade é hoje de 200 mil habitantes e cresce 2% ao ano. Qual será a população dessa cidade daqui a 10 anos? Então vamos lá, vamos tentar entender aqui o que o exercício pede e o que ele nos dá como dado para encontrar o que ele procura. Aqui nós podemos formar uma sequência de valores, porque nós temos uma população hoje de 200 mil habitantes, e a cada ano nós teremos um novo valor, uma nova quantidade de habitantes. Então, podemos formar uma sequência com essa quantidade de habitantes, onde hoje, que eu vou chamar de ano 1, de A1, hoje a população é de 200 mil habitantes. Mas se passar um ano, passado-se um ano, eu vou chamar de ano 2, A2, eu vou ter esses 200 mil habitantes, mais um aumento de 2%. 2% de quem? 2% da população que eu tenho até o momento. Então, o próximo ano, o ano A2, eu vou ter os 200 mil habitantes, mais um crescimento de 2% da população, em cima da população que eu tinha, em cima dos 200 mil habitantes. Então, aqui vamos calcular esses 2% de 200 mil para somar aqui. 2%, gente, é uma porcentagem que pode ser escrita, 2% é porcentagem que pode ser escrita em forma de fração centesimal. Então, ficaria 2 centésimos. Esse D vira multiplicação, então, aqui nós temos uma multiplicação de fração, 2 centésimos vezes 200 mil. Se você fizer essa continha, você vai obter 4 mil. Então, 200 mil mais 4 mil é 204 mil habitantes. Essa é a população do ano 2, que nós estamos considerando o ano 2 aqui. Beleza, vamos continuar aqui, vamos tentar determinar mais um ano. O próximo ano aqui seria o ano 3. O ano 3, nós teríamos os 204 mil habitantes, mais um aumento de 2%, pois é um aumento anual, então todo ano eu vou considerar esse aumento. Então, eu vou ter os 204 mil habitantes mais um aumento de 2%, mas 2% em cima de quem? 2% em cima da população que eu tenho no momento. No momento, a população de 204 mil habitantes. Então, fazendo esse cálculo aqui, 2% de 204 mil é 4.080. Fazendo essa soma aqui, posso determinar que no ano 3 eu tenho 208.080 habitantes. Essa é a população dessa cidade. Então, vejamos, bora generalizar a partir daqui. Eu não quero continuar, mas se vocês quiserem continuar ano 4, ano 5, dessa forma, vocês podem fazer manualmente, até determinar o ano que nós queremos. Mas vamos tentar fazer de outra forma. Aqui nós temos, como eu disse, uma sequência de valores. No primeiro ano, nós tínhamos 200 mil habitantes. O primeiro ano que eu falo é o ano que ele considera hoje, tá? No próximo ano, nós teríamos 204 mil habitantes, e no outro 200.080, e assim vai, sucessivamente. Tem uma sequência de valores. E essa sequência, ela pode ser uma progressão. Seria uma PA ou uma PG? Vejamos. Para ser uma PA, a razão tem que ser, a razão de crescimento ou decrescimento tem que ser constante, e nós podemos obtê-la através da subtração de um termo pelo seu antecessor, certo? Mas veja só, se eu subtrair 204 mil por 200 mil, dá 4 mil. 208.080 subtraídos por 204 mil, dá 4.080. Então, aqui não está sendo constante essa razão. Logo, não é uma PA. Mas se vocês repararem, isso aqui é uma PG. Por quê? Se você calcular a razão aqui entre um termo e o seu antecessor, como que eu calculo a razão de uma PG?
pegando um termo e dividindo pelo seu antecessor. No caso aqui, eu peguei o 204.000 dividido por 200.000, deu 1,02. Se você fizer esse mesmo cálculo para avaliar, para testar, com 208.080 dividido por 204.000, também vai resultar em 1,02. Então, aqui eu tenho uma sequência crescente, que é uma progressão geométrica, porque ela cresce na mesma razão, obtida através da divisão de dois termos, de um termo pelo seu antecessor, então é uma PG. Então, como eu disse, você pode obter o valor que o exercício procura manualmente? Pode, mas é mais trabalhoso. Como você poderia obter? Através do conhecimento que você tem de progressão geométrica. Então, vamos lidar com essa sequência na forma de progressão geométrica. Vamos entender aqui. 200.000 é o meu primeiro termo. Passado-se um ano, eu vou ter o segundo termo, que é 204.000. Passado-se outro ano, eu vou ter o terceiro termo, que é 208.080. E, na verdade, eu quero determinar o termo daqui a 10 anos. Então, muito cuidado. Tinha aluno falando assim, professor, então eu quero determinar o A10? Não, é 10 anos depois. Passou-se um ano, 2 anos, eu quero depois de passar-se 10 anos. Passados-se 10 anos, eu vou chegar no termo A11. Se você fizer essa continha no dedo, você vai entender, manualmente você vai entender isso. Porque aqui eu não estou contando 10 termos, eu não quero a população de 10 anos. Eu quero após daqui a 10 anos. Então, você vai contar 10 anos, 10 intervalos aqui. Ou seja, você vai querer determinar a população A11. Eu quero determinar, então, o termo A11. Como que eu faço para determinar esse termo? Ora, se é uma PG, qualquer termo de uma PG pode ser determinado através dessa fórmula do termo geral. A n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Aqui nós sabemos que o A1 é 200.000, a razão nós já calculamos, e esse n aqui vai ser quanto? Esse n vai ser 11, porque eu quero determinar o termo A11. Substituindo, então, A11 é igual a 200.000, que é o primeiro termo, vezes a razão, 1,02, elevado a 11, que é o valor do n, menos 1. 11 menos 1 vai dar 10. Aí agora aqui, só toma cuidado com o detalhe. Primeiro eu resolvo a potenciação e depois a multiplicação. Resolvendo então essa potenciação e logo em seguida a multiplicação, obteremos 243.798,88 habitantes. Aí no gabarito da questão eu aproximei a resposta, ficou com 243.800 habitantes. Certo? Espero que tenha esclarecido a dúvida dessa questão. Vamos para a próxima. A próxima questão que me mandaram como dúvida é o exercício 3, que diz assim: a progressão geométrica determinada por essa sequência aqui, que a questão determinou os termos como sendo A1, A2, A3 e assim segue, tem primeiro termo 3/8 e a razão dessa PG aqui é 5. A progressão geométrica B1, B2, B3 e assim segue tem razão 5 meios. Se a 5 é igual a B4, então B1 é igual a quanto? Então, vamos lá. Vamos entender o que o exercício nos fornece como dados e o que ele procura saber. Primeira coisa, nós temos duas progressões geométricas aqui. Primeira progressão geométrica, ele chamou os termos dessa PG de A1, A2 e A3. E falou que o primeiro termo dessa PG é 3/8 e a razão dela é 5. Só com essas duas informações eu poderia determinar todos os termos dessa PG aqui. Mas vamos continuar. A próxima progressão geométrica que o exercício nos fornece tem como termos B1, B2, B3. E ele nos dá de informação sobre essa progressão a sua razão, que é 5 meios. E a pergunta dele é qual é o valor do primeiro termo dessa progressão aqui. Quem é o B1 nesse caso aqui?
E o exercício nos dá mais uma informação, que A5 é igual a B4. Ok, por onde começaríamos? Essa informação aqui, A5 é igual a B4, por enquanto, ela não nos diz nada, porque quem seria o A5, quem seria o B4? Nós poderíamos desenvolver essa informação aqui para que ela nos seja mais útil. Como? Vamos determinar o A5. Poderíamos fazer isso? Claro que sim, olha só. O A5 é o termo de uma PG. Qualquer termo de uma PG, ele pode ser determinado, pode ser escrito através dessa fórmula do termo geral. Aqui, o N é o 5, nesse caso. O A1 eu tenho, que é 3/8, e a razão dessa PG aqui, que o A5 pertence, é 5. Logo, substituindo os valores aqui, 5 menos 1 é 4. 5 elevado a 4 é 625. Aqui é uma multiplicação de fração, onde eu opero numerador com numerador, denominador com denominador. Fazendo essa continha, eu vou obter 1875 dividido por 8. Aqui o denominador do 625 é 1, tá? Aí ficou 3 vezes 625, que deu 1875, e 8 vezes 1. Eu prefiro deixar em forma de fração, não tem como simplificar nesse caso aqui, e se eu dividir eu vou obter um número decimal, então eu prefiro deixar dessa forma. E o próximo termo que nós nos propomos a determinar é o B4. Quem seria o B4? O B4 é um termo da segunda progressão geométrica, que pode ser determinado também por essa forma do termo geral. Eu só substituí aqui onde é A por B, para diferenciar, tá bom? E onde é N aqui, eu vou substituir por 4, porque eu quero determinar o quarto termo dessa progressão. O B1 eu não tenho. E a razão o exercício nos deu, 5 meios. Substituindo aqui, 4 menos 1 é 3. Como que eu faço potenciação de uma fração? Ficou 5 meios elevado a 3. Fração elevada a um expoente é o numerador elevado a esse expoente, o denominador elevado a esse expoente. Então, ficou 5 elevado a 3, que deu 125, e 2 elevado a 3, que deu 8. Ok. Daqui em diante, eu não consigo continuar para obter o B4, porque nos falta o B1. Mas, já que nós temos que parar aqui, vamos voltar nessa igualdade que o exercício nos deu como informação. A5 é igual a B4. E substituir os valores encontrados. O A5 é 1875 dividido por 8. E o B4 é B1 vezes 125 dividido por 8. Olha só, eu tenho aqui uma equação onde a minha única variável é o B1, justamente que um exercício quer saber. Então, para determinar o B1, basta isolá-lo. Como que eu faço isso? Tudo que eu acompanho, eu vou mandar para o outro lado da igualdade. O que eu acompanho aqui é uma fração. Então, essa fração está multiplicando com B1, eu vou mandar essa fração dividindo, tá bom? O primeiro membro. Então, ficou assim, 1875 dividido por 8, que é a primeira fração que estava nesse item aqui. E o 125 dividido por 8, essa fração veio dividindo. Ficou dessa forma. Então, aqui eu tenho uma divisão de frações. Como que eu opero essa divisão? Conserva a fração de cima e multiplica pelo inverso da fração de baixo. Pela inverso da fração do denominador. E ficou assim. E agora a multiplicação de fração. Numerador com numerador, denominador com denominador. Ou, se você preferir, eu posso simplificar esse 8 com esse 8. Então, vai ficar 1875 dividido por 125, que é igual a 15. E é isso. Próximo exercício é o exercício 4, que diz assim: 2 anos atrás, certo carro valia 50 mil reais e atualmente vale 32 mil. Supondo que o valor do carro decresça a uma taxa anual constante, daqui a um ano o valor do carro será igual a... Então, vamos entender o que o exercício nos dá, nos fornece como dados e o que ele quer saber. Nessa primeira frase aqui, nós conseguimos intuir uma sequência de valores, que se inicia com 50 mil reais e vai decrescendo ano após ano. Veja só,
uma sequência que começa com 50 mil. Passado-se um ano, eu vou ter um novo valor, que eu não sei quanto é, que o exercício não nos falou. Passados-se 2 anos, o valor do carro passa a ser de 32 mil. E o que o exercício quer saber é justamente o valor do carro passado-se um ano desse valor de 32 mil reais aqui. Então, aqui nós temos uma sequência numérica, onde 50 mil é o meu primeiro termo, eu tenho um segundo termo aqui, o valor do carro no segundo ano, o valor do carro no terceiro ano é 32 mil, e eu quero justamente saber o valor do carro no quarto ano. Aqui, pela interpretação do enunciado, podemos dizer que essa sequência não é uma sequência qualquer, ela é uma progressão geométrica. Por quê? Toda taxa, ela vem de um percentual, ou seja, de uma multiplicação, e essa multiplicação, essa taxa, ela é constante. Logo, esse decrescimento é através de uma taxa constante. Logo, é uma PG. Se é uma PG, vamos tentar resolver esse exercício aqui através dos conhecimentos que temos de progressão geométrica. Dados que o exercício nos dá para resolver esse problema de progressão geométrica. Primeiro termo, 50 mil. O terceiro termo aqui, 32 mil. E eu quero encontrar o valor do quarto termo. Se é uma progressão geométrica, qualquer termo pode ser escrito através da fórmula do termo geral. Então, esse A4 aqui, eu posso encontrá-lo através dessa fórmula do termo geral. Um de N é 4, A1 é 50 mil. N aqui, substituindo esse N por 4, 4 menos 1 é 3. Só que para determinar esse quarto termo, eu precisaria encontrar a razão. Eu preciso saber da razão. Então, para resolver esse exercício, antes de resolver esse exercício, eu preciso encontrar a razão dessa sequência. Como que eu vou encontrar essa razão? Bora voltar aqui nos dados que o exercício nos deu e verificar qual outra informação vai nos ajudar a resolver isso. Olha só, ainda não lidamos com a 3. Vamos ver se isso vai nos ajudar. Quem que é o A3? A3 é um termo dessa progressão geométrica, e qualquer termo de uma progressão geométrica pode ser escrito através dessa fórmula. Substituindo aqui o N por 3, o A1 por 50 mil, eu vou obter essa equação aqui. Veja só, eu tenho uma equação onde a única variável aqui é a razão, é o Q. Então, basta eu isolar essa variável que eu vou obter o seu valor. Como que eu vou isolar? 50 mil está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Essa divisão aqui, obviamente, não vai dar uma divisão exata, porque o numerador é menor que o denominador, mas nós podemos simplificar essa fração. Simplifica os zeros com zeros e simplifica 32 e 50 aqui. Dá para simplificar por 2. Vai ficar assim, 16 sobre 25, depois de você simplificar essa fração. Aqui eu tenho Q ao quadrado, quando na verdade eu quero saber o valor de Q. Como que eu faço para determinar esse valor, então? Extrai raiz de ambos os lados, raiz quadrada de ambos os lados. Extraindo raiz quadrada de Q ao quadrado, eu vou obter Q. E raiz quadrada de uma fração? Raiz quadrada de uma fração é raiz quadrada do numerador sobre raiz quadrada do denominador. Raiz quadrada de 16 é 4 e raiz quadrada de 25 é 5. Logo, a razão dessa progressão geométrica é 4 quintos. Substituindo aqui na informação que eu precisava, 4 quintos, resolvendo essa potenciação aqui, 4 elevado a 3 dá 64 e 5 elevado a 3, 125. Multiplicação de frações, numerador com numerador, denominador com denominador. Depois você divide, vai dar 25.600. Esse é o valor do quarto termo dessa sequência decrescente. Ou seja, daqui a um ano, em relação aos 32 mil, o carro vai estar custando a 25.600. O próximo último exercício é o exercício 8, que diz assim: quantos termos devemos considerar na PG
cuja sequência de valores é 3, 6 e assim segue, para obter uma soma igual a 765. Então, veja só, nós estamos tratando de uma progressão geométrica, que tem como sequência esses valores, onde o primeiro termo é 3 e você consegue, o segundo termo é 6, mas através dessas informações você consegue obter a razão dessa progressão geométrica. Como que eu obtenho a razão de um APG? Um termo dividido pelo seu antecessor, ou seja, 6 dividido por 3 dá uma razão 2. Outra informação que o exercício nos diz é, se eu somar certa quantidade de termos dessa progressão, eu vou obter o valor 765. Mas quantos termos eu tenho que somar para obter esse valor? É justamente a pergunta do exercício. Então, olha só, eu estou aqui tratando da soma dos termos de um APG. Lembra como que eu encontro, como que eu determino a soma dos termos de um APG? Através dessa fórmulazinha aqui, que nós já havíamos comentado. A1 é A1 vezes 1 menos Q elevado a N dividido por 1 menos Q. Vamos substituir nessa fórmula as informações que nós temos. A soma de N termos, que eu não sei quantos termos são, dá 765. A1 é 3, a razão aqui é 2. Substituindo, esse N aqui eu não substituí porque eu não sei quantos termos eu somei para obter esse valor. É justamente esse N que eu quero saber, justamente a quantidade de termos. Repare que aqui eu tenho uma equação, uma igualdade, onde a única variável é o N. Então, para descobrir esse valor, o valor dessa variável, basta isolá-lo. Como que nós vamos fazer isso? Tá? Parece um pouquinho feio, né? Mas com passo a passo nós conseguiremos, olha só. Para começo de conversa, eu vou subtrair 1 menos 2, né? Vai obter menos 1. E aqui eu tenho uma multiplicação envolvendo fração. Novamente, multiplicação envolvendo fração é numerador com numerador, denominador com denominador. O denominador do 3 aqui é 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1. E 3 vezes esse numerador aqui, como que eu faço? O 3 vai multiplicar todo o numerador. Então, vai ser 3 vezes 1 e 3 vezes menos 2 elevado a n. Vai ficar assim. 3 menos 3 vezes 2 elevado a n. Aqui nós temos uma igualdade entre frações. Eu tenho uma fração nesse primeiro membro e uma fração no segundo membro. Eu posso multiplicar cruzado. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Fazendo essa multiplicação, 765 vezes menos 1, resulta nesse valor. Ok, ainda não isolei o N. Vamos lá. Aqui, eu não vou pegar esse menos 3 que está multiplicando e passar para o outro lado primeiramente, não. Primeiramente, eu vou pegar esse valor, esse 3 que está somando, que está positivo aqui, e vou passar para o outro lado da igualdade negativo. Vai ficar assim. Soma de números de mesmo sinal, soma e conserva o sinal. Assim. E agora sim, esse menos 3 está multiplicando, vem dividindo. Divisão de fração, divisão de números de mesmo sinal, resulta em um valor positivo. E 768 dividido por 3 é 256. E como que eu resolvo essa igualdade? Como que eu vou isolar esse N aqui? Bem, para quem não se lembra, isso aqui é uma equação exponencial. Por que exponencial? Porque a variável está no expoente de uma potência. Então, como que eu resolvo uma equação exponencial? Para quem não se lembra, é bem simples. Uma equação exponencial, você tem que escrever ambos os membros da igualdade em forma de potência. Aqui já tem uma potência, só que desse lado não está em forma de potência. Como que eu escrevo 256 em forma de potência? Fatorando, assim. 256 é o 2 8 vezes. Então, vai ficar assim, 256 é 2 elevado a 8. Escrever em forma de potência também, o objetivo é igualar as bases para, enfim, igualar os expoentes. Bases iguais, bases igualar os expoentes. Logo, n é igual a 8. E é isso, gente. Eu espero que tenha esclarecido as dúvidas que vocês tiveram nessa atividade. Se houver alguma outra dúvida que não foi comentada, vocês podem entrar em contato, pode solicitar, tirar dúvida, que nós estaremos à disposição, tá bom?